Boa noite pessoal, estamos ao vivo para mais uma live nesta noite, um assunto de extrema importância para todos nós. Hoje eu vou falar sobre como entender a ferida da rejeição. Nós vamos falar então sobre rejeição. Rejeição é um assunto extremamente importante, porque é algo que afeta praticamente a todas as pessoas, a todo ser humano, uns mais, outros menos, de acordo com as circunstâncias, o meio onde ele está inserido, de acordo com as circunstâncias que eu irei falar, as causas que possam acontecer, né, que pode acarretar, então, ocasionar a rejeição. Então, você que está chegando, boa noite Elaine, Karen, boa noite pessoal, uma honra ter vocês aqui comigo nesta noite, onde eu vou trazer um assunto de extrema importância para todos nós. É um assunto que faz muito sentido para a minha vida, porque por muitos anos eu também vivi com várias feridas, né, com raízes de rejeição, e quando eu entendi por que eu agia do jeito que eu agia, por que meus resultados eram estes, eu consegui então entrar num processo de cura e eu pude me libertar e viver a vida. Aliás, estou vivendo a vida que eu nasci para viver. Então, chame seus amigos, olha esse aviãozinho que está ali embaixo, chama seus amigos, porque é um assunto, como eu disse, extremamente importante. E ele pode transformar, restaurar a tua vida e a vida de muitas outras pessoas. Então convida seus amigos, vou dar mais uns minutinhos para as pessoas irem chegando, porque como eu falei, o assunto é extremamente importante. Tá bem? Vão mandando os coraçõezinhos, porque esses coraçõezinhos ele vai indicar para o Instagram que meu vídeo está acontecendo, então outras pessoas podem ter acesso a este vídeo, a este conteúdo, como eu falei, transformador. Então, boa noite Preta, boa noite Iranilce, boa noite pessoal, vão chegando, né? É uma honra ter vocês aqui comigo para nós falar então deste assunto que é a rejeição. Então, vamos começar falando então o que é a rejeição. O próprio nome, né, se a gente vai pesquisar no dicionário, a rejeição é algo que a gente não aprova muito, né, algo que a gente rejeita mesmo, é algo que não tem valor, que tu joga fora. Então vocês imaginam um ser humano quando ele se sente assim como algo desprezível, como algo não valoroso, como algo que não é bem-vindo. Boa noite, Elaine, Clóvis, estão chegando, um abraço para você, saudades. Então imagine um ser humano se sentir rejeitado. Segundo a Joyce Meyer, que é autora deste livro que eu vou mostrar para vocês, o livro Raiz de Rejeição, é um livro que eu já li há bastante tempo e volta e meia eu pego ele para reler, porque realmente ele é muito importante. A Joyce Meyer é uma escritora e ela é conhecida no mundo todo, ela dá palestra por todo o Brasil, ela é uma cristã. E ela foi uma pessoa extremamente rejeitada, ela passou por vários episódios na vida dela, ela conta no livro, né? Ela foi abusada sexualmente por muitos anos, ela foi uma pessoa assim com vários problemas emocionais, espirituais, e que teve uma identidade distorcida ao longo de sua vida. E ela então escreve, ela teve uma revelação do que era a rejeição e ela escreveu este livro, um livro muito profundo, assim, eu incentivo você a fazer a leitura deste livro porque realmente vale a pena. Ele abriu os meus olhos e me trouxe muita luz, assim, eu pude identificar muitos frutos que eu carregava da rejeição. Então vamos lá, a rejeição, como eu falei, é algo desprezível, algo que não tem valor, é algo que ele é descartado. Tem escritores que dizem que a rejeição é a ausência dos 3 As: aceitação,
amor e aprovação. Então veja bem, nós seres humanos, todos os seres humanos, nós nascemos para ser amados. Nós temos uma necessidade de nos sentirmos amados. Boa noite, Clever, chegando também, o Paulo, a Josiane. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, todo ser humano ele tem uma necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito e se sentir aprovado. Então, quando o ser humano ele não se sente amado, aceito e aprovado, ele se sente então rejeitado. A rejeição, ela começa como uma semente e ela vai dando frutos. Então a gente compara, eu costumo comparar, e a escritora também ela compara a ferida da rejeição, porque a rejeição é uma ferida na nossa alma. Segundo a autora, ela diz que a dor mais profunda que um ser humano pode sentir é a dor da rejeição. Olha só que profundo. E por ela ser uma dor assim tão profunda, ela afeta a nossa alma, o nosso eu. Veja bem, e ela distorce a nossa identidade. Eu costumo falar assim nas minhas falas, quem me acompanha já ouviu eu falar e vou repetir aqui, que Deus quando nos projetou, Ele nos projetou com propósitos e nos deu dons e talentos para a gente vir para essa terra e cumprir com o propósito que Ele nos chamou. E veja bem, acontece, e Deus assim não faz acepção de pessoas. Para fulano eu vou dar isso, para ciclano eu vou dar. Não, Deus é um Deus amoroso, um Pai amoroso, e Ele nos dá dons e talentos para todos, sem fazer acepção de pessoas. E por que então que uns são bem-sucedidos e outros não? Veja bem, então como eu falei, a rejeição ela começa como uma semente que ela é plantada na nossa alma. E ela causa então um estrago muito grande no nosso interior. E nós comparamos então com a metáfora da árvore. Como é que a gente conhece os frutos de uma árvore? Como é que nós conhecemos os frutos de uma árvore? Pelas suas raízes, pelo solo. Se o solo é fértil, se o solo é agradável, a árvore vai se desenvolver bem e vai frutificar e gerar bons frutos. A mesma coisa somos nós. Mas então para a árvore dar bons frutos, elas têm que estar inseridas num terreno fértil. Caso contrário, vai ter frutos, ou nem frutos vai ter, né? Ou frutos pequenos, podres. E a nossa vida é comparada então como uma árvore, onde as nossas raízes, né, vai depender, aliás, os nossos frutos vai depender das nossas raízes, da onde nós viemos, né, dos nossos antepassados, dos costumes, das crenças, mas principalmente no meio onde nós estamos inseridos. Então a nossa família, que é onde nós estamos inseridos, é o meio onde nós vamos desenvolver como seres humanos, nós vamos nos desenvolver fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Então quando uma criança ela nasce num lar com problemas, num lar disfuncional, ela é como se ela estivesse inserida num terreno que não é fértil. Então, para você entender como é que acontecem essas feridas, quais são as causas da rejeição, essa ferida tão profunda que distorce a identidade de um ser humano, que causa uma ferida na alma muito profunda e que tem pessoas que carregam isso a vida inteira e ainda não conseguem se libertar, elas não têm esse conhecimento e vivem uma vida disfuncional, vivem uma identidade distorcida que não é a sua, não conseguindo ser, nem ter e nem fazer aquilo para o qual elas nasceram para fazer e para ter. E veja bem, então quando que a rejeição ela pode ser plantada? Como eu falei, a rejeição ela começa com uma semente. Quando que essa sementinha ela é plantada na alma da pessoa?
Existe então pesquisas que livros, por exemplo, este livro como eu mostrei para vocês, da Joyce Meyer, Raiz de Rejeição, ele fala que durante toda a nossa infância é o terreno propício para que as sementes de rejeição elas sejam ou não plantadas na nossa alma. Mas tem relatos também que dizem que ainda no ventre da nossa mãe essa semente ela pode ser plantada. Mas aí você vai perguntar, mas como assim no ventre da nossa mãe? Exatamente. Como eu já falei em lives anteriores, tudo aquilo, todas as emoções da mãe, sejam elas positivas ou negativas, passam pro bebê. Então veja bem, uma mãe que não estava preparada para ser mãe naquele momento. Então ela teve uma gravidez que não foi programada. E ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar preocupada. Essa preocupação, essa ansiedade vai passar para o bebê e ele vai entender que isso ele não era bem-vindo neste momento, ele não foi programado para vir neste momento e ele vai se sentir rejeitado ainda no ventre. Ainda no ventre também pode acontecer se a mãe e o pai eles têm problemas nos relacionamentos, eles discutem, a mãe fica triste, fica magoada, a mãe chora. Todos esses sentimentos negativos que a mãe está vivenciando durante a gestação passa para a criança. E toda essa carga emocional negativa já vai nascer com a criança. Então vai ser aquela criança que geralmente ela é chorona, né? Ela vai chorar por qualquer coisa. Quando a mãe se ausenta do berço, ela vai chorar para chamar atenção e às vezes confundem muito a mãe acha que é fome, acha que é cólica e na verdade às vezes é um choro emocional porque a criança ela precisa da mãe ali perto, porque ela já nasceu se sentindo rejeitada. Então veja bem, essa criança que nasce já com a sementinha plantada de rejeição dentro da alma dela. Vamos imaginar que essa criança ela vai nascer então numa família disfuncional, onde há discussões, onde os pais se agridem com palavras, né? Ou às vezes o marido é alcoólatra, chega em casa bêbado, chega gritando, a mãe fica triste, quer dizer, todo esse cenário disfuncional, a criança ela vai interpretar, a mente dela vai interpretar que ela não é bem-vinda naquele local. Porque quando há muitas discussões entre o casal, eles ficam preocupados demais um com o outro em resolver os seus conflitos e a criança ela é deixada de lado. E a criança ela tem a necessidade de se sentir pertencente àquele núcleo familiar. Ela tem, como eu disse no início, ela tem que se sentir amada, ela tem que se sentir aceita, ela tem que se sentir aprovada. E quando ela está nesse terreno, inserida nesta família, com discussões, né, com problemas de toda sorte, alcoolismo do pai, ou mesmo a mãe é doente, a mãe já é uma mãe com problemas emocionais, tudo isso vai passando para a criança e ela então vai se sentir rejeitada. Mas tem várias outras causas de que pode então introduzir essa sementinha de rejeição, que é, por exemplo, quando a mãe não está, como eu falei, ela não estava preparada para ser mãe naquele momento, ela vai pensar em abortar, ou ela até tentou abortar, mas não conseguiu, então a criança já se sente rejeitada. A mãe e o pai, ou mesmo só o pai, queria que a criança nascesse, por exemplo, que nascesse um menino e ela nasce uma menina. Então os pais, quando a criança nasce, a criança vai entender que ela não é você que devia ter nascido, era uma outra, era um menino e não uma menina, ou vice-versa. Então ela vai se sentir rejeitada. Doenças então com a mãe, onde a mãe, como eu falei, problemas disfuncionais, problemas mentais, mas mesmo assim, principalmente aquele lar disfuncional. Por exemplo, o abandono, o desamparo, uma criança que é adotada, né? Quando eu falo em abandono, desamparo, eu não estou me referindo que a criança ficou sozinha, não, é aquela criança
como eu costumo dizer, órfão, filho órfão de pai vivo, aquela criança que tem o pai e a mãe dentro de casa, mas eles não estão conectados em amor, em verdade, ali com a criança, então ela não vai se sentir, quando ela não é conectada em amor, ela não se sente pertencente, e aí então ela se sente rejeitada. Então eu falei da gravidez indesejada, do aborto, das emoções distorcidas da mãe, do sexo, eles queriam que nascesse de um sexo, a criança nasce de outro, distúrbios disfuncionais, xingamento, brigas, morte ou separação, né, dos pais, morte de um ou de ambos os pais. Quando os pais se separam, também a criança vai se sentir rejeitada, porque ela não entende, sempre que há uma discussão dentro da família, a criança ela vai levar a culpa, assumir a culpa como se a culpa fosse dela. Ela vai entender, a interpretação da criança é a seguinte: se eu fosse melhor, ou se eu fosse boa, meu pai e minha mãe não estariam brigando por minha causa, porque ela sempre vai achar que ela é a causadora das discussões. Então, numa separação, no caso de morte, a criança sempre vai achar, ela vai se sentir abandonada. Eu sei de casos de crianças que perderam o pai ainda na sua infância e que carregam essa ferida até os dias de hoje, já pessoas assim com idade, já adultas, e que carregam essa ferida. E inconscientes, elas não sabem, então elas não vivem aquilo que nasceram para viver, elas não fazem aquilo que nasceram para fazer, e elas não são quem deveria ser, elas têm uma identidade distorcida, ainda não descobriram o propósito pelo qual vieram no mundo, estão vivendo ao acaso, assim, tipo, deixa a vida me levar, né? Não descobriram para que vieram ao mundo. Como eu falei no início, Deus nos dá dons e talentos para que a gente venha desenvolver um propósito aqui na Terra. Nós não viemos aqui de passeio, né? Todos nós. E infelizmente muitas pessoas, por causa da ferida de rejeição, elas não descobrem o seu verdadeiro eu, elas não conseguem fazer e nem ser quem deveria ser. Não se sentem merecedoras, né? E por conta disso, elas são pessoas infelizes, improdutivas. Então, assim, como é que eu identifico quando uma pessoa... Vamos tentar, assim, a sintetizar para vocês entenderem melhor. Eu falei aqui, por exemplo, das causas. O que pode levar uma pessoa a ter a rejeição? Mas para vocês agora... E se identificar ou relacionar com alguém da sua família ou alguém que você conheça. Quais são os frutos da rejeição? O que afeta, por exemplo, na pessoa essa semente da rejeição? Veja bem, então vai ser aquela pessoa que ela vai ter muito medo, medo de toda sorte, medo de todo tipo. Vai ser aquela pessoa que tem medo de morrer por qualquer coisa. Principalmente agora nessa pandemia, elas ficam extremamente neuróticas, com medo. Acho que tudo é coronavírus. Claro que nós temos que nos proteger, nós temos que ser autorresponsáveis, né? Temos que usar todas as medidas, mas assim elas extrapolam, elas respiram aquilo o dia todo, né? Então elas têm medo de morrer. Se tem filhos pequenos, elas têm medo que o filho vai morrer. Se vai fazer alguma coisa, vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, elas quase morrem de medo, porque assim é um medo exagerado, medo de tudo. Eu atendi uma vez uma cliente que ela tinha medo que os filhos dela fossem morrer, e eram crianças totalmente saudáveis. Então, a gente vai identificando, quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai começando a identificar com nós mesmos, com os nossos filhos, com os familiares, com amigos, com os conhecidos, com os colegas de trabalho, esses frutos da rejeição. Então, a pessoa ela tem medo de ser traída, medo de tudo, porque quando a pessoa sofre de rejeição, duas coisas acontecem. Ela vai ter o medo de ser rejeitada novamente, porque, como eu falei, veja bem, a rejeição ela causa uma dor muito profunda. Então ela vai ter medo, ela não vai querer mais sentir aquela dor. Então, por conta disso, ela vai erguer muros de proteção interna para se proteger. Olha só que loucura. E outro sintoma, então, outra coisa que pode acontecer é a autorrejeição. A pessoa, ela não vai se aceitar, ela não vai, como eu falei, a rejeição, ela distorce a identidade. Então, uma pessoa com baixa autoestima, ela não vai se gostar.
E quando uma pessoa ela não se gosta, ela não vai gostar de ninguém, porque primeiro tem que amar a ti para depois amar teu irmão. Então, a pessoa que não se ama, ela não vai amar ninguém, ela vai ter dificuldade, o fluxo do amor vai estar obstruído, ela não consegue ter bons relacionamentos. Então, veja bem, vamos dar sequência então aos frutos da rejeição para ver se você consegue entender e identificar quem à sua volta, o mesmo se você. Veja bem, a autora do livro, a Joyce Meyer, ela fala que todos nós passamos pela rejeição. Como eu falei, uns mais e outros menos. Por mais que você foi criado, ou você é criado num ambiente, numa família tranquila, amorosa, que te dá todo o amor possível, toda a atenção. Mas se os pais ainda carregam na sua alma as feridas, porque eles não foram curados lá atrás, eles vão repetir com os filhos. Então, e mesmo porque depende de cada situação que acontece, por exemplo, falando aqui de criança, cada criança vai interpretar de uma maneira diferente. Cada experiência que acontece com nós, por exemplo, assim, acontece qualquer coisa assim, um incidente, por exemplo, e tem 3 crianças da mesma idade presente, cada uma vai dar um significado diferente. Porque nós fomos criados seres únicos, distintos. Então, de acordo com cada significado que essa criança vai dar, ela vai reagir de uma maneira diferente ou não. Ela pode se sentir rejeitado e o outro que está ali junto não. Por isso que é muito, não se pode generalizar. Nós somos seres únicos. Quando Deus nos fez, Ele jogou fora a nossa forma. Então, não existe duas pessoas iguais. Mesmo sendo gêmeos, cada um vai comunicar de forma diferente, vai reagir de forma diferente. Olha só. Então, eu falei que um dos frutos é o medo. Outro fruto da rejeição é aquela pessoa que vive na defesa. Assim, alguém fala alguma coisa, ela está sempre com a resposta pronta. Ela não admite ser confrontada. Mas por que isso? É até de certa forma inconsciente. Como eu falei, a pessoa que tem essa ferida, ela já sofreu e ela cria muros invisíveis dentro dela, muros de proteção, que depois eu vou falar quais são os muros. Mas esses muros ela levanta justamente para não sofrer, porque ela não quer mais sofrer. Então ela vai ficar sempre na autodefesa, ela acha que se ela ela não quer ser magoada, então ela vai estar sempre na defensiva, ela vai estar no contra-ataque. E muitas vezes esse contra-ataque acaba ferindo a pessoa. Então, se são 2 colegas no trabalho, já quebra pau. Se é marido com mulher, já dá problema. Se é mãe com filho, também. Então, por que acontece isso? Por causa da ferida da rejeição, que precisa ser identificada, né, e curada. Outro fruto da rejeição é aquela pessoa que ela não aceita ser contrariada de jeito nenhum. Ela não aceita, então, ser contrariada, ela não aceita, como eu falei, ela está sempre no contra-ataque. Deixa eu pegar aqui o livro, também me fugiu um pouco a palavra aqui. Então, é aquela pessoa que tem sintomas tóxicos, ela sente muita amargura, ela tá sempre assim pensando coisas ruins e sentindo, porque cada pensamento gera um sentimento, né, e gera uma ação. Então, é aquela pessoa que está sempre pensando sempre olhando o lado negativo das coisas. Ela nunca vê o lado positivo das coisas, ela está sempre na defensiva e está sempre olhando pelo lado negativo das coisas, aquela pessoa que vive em círculos assim e não vai para frente, ela fica procrastinando, ela, como eu falei, está sempre no contra-ataque, ela não pode ser contrariada, ela tem dificuldade de se submeter às autoridades. Ela, como eu falei, por ela estar sempre no contra-ataque, ela tem uma dificuldade, ela é muito irada, ela é movida muito ao cortisol, ao hormônio do estresse, então ela está sempre agitada, é um tormento assim. E são pessoas que estão com nós no dia a dia. Essas pessoas muitas vezes somos nós no nosso passado, são muitas pessoas que convivem com nós,
que não sabem por que são assim, não gostam de ser assim, mas têm esses comportamentos disfuncionais em função de algo que perturba no seu interior, que é uma ferida emocional, e como a autora do livro fala, é uma ferida muito profunda e que causa muita dor. E por ter essa dor, causa então comportamentos disfuncionais. E veja bem, então, trago aqui outros sintomas também. São pessoas que estão sempre competindo, elas têm uma necessidade de se sentir que estão competindo com alguém e não querem perder. Mas e por que isso? Porque elas acham que se elas vão perder, elas vão se sentir rejeitadas. Elas estão sempre competindo, elas dão, né, às vezes, dão até mais do que pode, e porque elas não admitem falhar, né? São pessoas muito impacientes, são pessoas com perfeccionismo exagerado. Por que com perfeccionismo? Porque ela já sofreu tanto e ela acha que se ela não fizer nada de errado, ela não vai mais ser rejeitada, porque ela entender que se ela fizer algo que não for tão perfeito aos seus olhos, ela pode sofrer, e ela não, como eu falei, ela não quer mais sofrer, porque ela já foi muito rejeitada. Então ela quer ser perfeita em tudo. E este perfeccionismo às vezes destrói com a vida da pessoa, porque traz uma autocobrança muito grande e ela não consegue viver o simples da vida, o belo da vida, porque ela se cobra demais. E aí os dias vão passando e ela deixa de viver, porque ela está sempre se cobrando, assim, é um alto grau de cobrança. São pessoas amarguradas, ressentidas, elas guardam uma mágoa. Eu sei de pessoas assim que às vezes se vangloriava quando me falavam assim, eu guardo mágoas lá, eu lembro coisas lá do passado, assim, meio que se vangloriando. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque essa ira recalcada que a gente diz, que os autores dizem, essa ira guardada por muitos anos, ela vai chegar num ponto que ela vai vir para fora. Se ela não é colocada em forma de palavras, onde expressa através essa dor expressa através de palavras, de colocar essa dor para fora, por que dessa ira, ela vai acabar se manifestando em forma de doenças físicas, que a gente chama das doenças psicossomáticas, que a gente vê muito hoje. A gente sabe que praticamente quase que mais de 90% das doenças são psicossomáticas, têm um fundo emocional, e muitas delas são movidas pela ira, pelo ressentimento e pela falta de perdão. Isso não sei o que estou dizendo, são os autores, os estudiosos que provam isso. Então, pessoas que vivem com a raiz de rejeição são pessoas que não conseguem evoluir, são pessoas amarguradas, ressentidas e que ficam andando em círculos e não conseguem ir para frente, né? Elas até tentam, mas elas ficam patinando, ou assim, elas até acham que estão indo para frente, mas não tem resultado, não tem fruto, porque a gente conhece uma árvore pelos frutos. E é isso é aqui onde eu queria chegar. A pergunta que eu faço para você agora: quais têm sido os teus frutos? Tem uma fala que eu aprendi no processo de coaching que diz o seguinte: você não é quem pensa que é, você não é quem diz quem é, e muito menos o que os outros dizem ou pensam ao seu respeito. Você é os teus resultados. E aí eu te pergunto: quais têm sido os teus resultados? Quais são os frutos que você tem gerado? Lembra lá no início que eu falei que nós comparamos a nossa vida com a metáfora da árvore, onde nós conhecemos os frutos de uma árvore pelo solo onde ela está plantada. Nós conhecemos uma árvore pelos frutos. E nós conhecemos uma pessoa pelos frutos. E aí eu pergunto para você: quais têm sido os teus frutos? Você tem sido amável? Você tem sido resiliente? Ou você tem explodido assim, alguém vem e você pá, alguém vem falar para você e você rebate? Quando alguém vem contrariar você, como você tem reagido? Como você tem, se você é pai ou mãe, como você tem reagido com seu filho quando você está muito ocupado e teu filho vem chorar, vem querer tua atenção? Veja bem, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então eu estou fazendo esses questionamentos não para acusar,
mas para te trazer a consciência quais são os teus frutos, para você identificar se você também é uma vítima da rejeição. E logo depois eu vou falar do passo a passo para a cura, porque a cura, quando a gente identifica, traz a consciência que nós também carregamos a semente da rejeição, e que não adianta tratar muitos dos nossos frutos, por exemplo, sentimentos tóxicos como depressão, tristeza, ansiedade, são frutos tóxicos de sentimentos tóxicos plantados lá atrás. Então, às vezes não adianta tratar com medicamentos se nós não arrancarmos pela raiz. A rejeição, os frutos da rejeição, como eu falei, impaciência, amargura, ressentimento, às vezes até a própria depressão, síndrome do pânico, ansiedade, amargura, ressentimento, impaciência, intolerância, perfeccionismo. Tudo quanto é sentimento e comportamento tóxico são frutos de uma raiz de rejeição, de uma semente que foi plantada, provavelmente ainda lá no útero, no ventre da tua mãe, quando ela estava grávida de você, pelos pensamentos e sentimentos que ela teve, pelas situações que ela passou, por todas aquelas situações que eu falei. Pode ser uma gravidez indesejada, os pais queriam que a criança nascesse de um sexo e nasceu do outro, né? A criança nasceu com doença crônica, teve que ficar hospitalizada, então teve uma ruptura com a mãe. Já o próprio parto cria ali uma separação. Imagina uma criança ficar na CTI, né, por vários dias, às vezes até meses, para poder ganhar peso. Então ela se sente rejeitada, a criança não tem entendimento, e ela houve aquela separação e ela acha que os pais abandonou, e ela se sente rejeitada. E essa rejeição traz consequências terríveis, principalmente que se desenvolve, que quer dizer, vai se desenvolver ainda na fase latente, mas os frutos a gente vai perceber lá na adolescência e na vida adulta. Então, toda essa rejeição, toda essa dor emocional causada pela ferida da rejeição, ela precisa ser exposta. Para que ser exposta? Para trazer cura. Porque tudo aquilo que não é identificado não tem como curar. Quando você vai no médico é porque você identificou que tem alguma coisa, tem uma dor, então eu vou investigar essa dor. E por que quando é uma dor interna, uma dor emocional que está ali te perturbando, que está te tirando a paz, o teu sossego, as pessoas tendem a tipo assim, colocar debaixo do tapete, jogar a sujeirinha debaixo, não querem olhar. Muitas pessoas vivem no ativismo, quer dizer, trabalhando, fazendo, para não parar. Porque se parar, vai ter que olhar para si, para o seu interior. Então é melhor não ter tempo, ficar trabalhando, fazendo, porque se eu parar, vou ter que olhar para mim, para o meu interior. Então elas preferem não olhar. Eu sei de pessoas que querem a cura, mas que não se permitem passar pelo processo, porque o processo da cura da ferida da rejeição, ela dói, ela é dolorido. A cura interior, para ver cura interior, é um processo e dói, é como uma ferida externa. Quando você tem uma ferida, né, aparentemente, às vezes ela tem uma casca, aparentemente a pessoa acha que cicatrizou, mas se ela não foi feita uma desinfecção, não foi limpado profundamente, às vezes vai ter a casca, mas por baixo da casca vai ter aquela podridão, né? E com a ferida da rejeição, a ferida emocional é a mesma coisa. As pessoas têm aquela dor, às vezes elas negam que tem aquela dor, elas não querem olhar para o seu interior, elas preferem achar que não, eu não quero olhar para isso. E o que vai acontecer? Vai ficar acumulado lá dentro, aparentemente está cicatrizado, mas vai acontecer um momento da vida em que aquilo é como uma panela de pressão. Algum gatilho é disparado, que inconscientemente vai trazer à memória aquela mesma dor que você viveu lá no passado, e aí assim vem com tudo, aí você explode. Por isso que se explica às vezes alguns comportamentos de pessoas que são muito calmas, muito tranquilos, e de repente, do nada, assim, elas explodem e fazem uma loucura. Por quê? Porque guardaram tanto aquela dor emocional lá dentro, sufocaram tanto, que chegou no momento que explodiu. É como uma panela de pressão que explode a tampa, explode por toda a cozinha, a mesma coisa. Então é importante nós nos olharmos para dentro
e fazer uma reflexão e ver quais, por exemplo, agora eu fiz uma pergunta para vocês, né? Quais têm sido os teus frutos? Você tem sido impaciente? Você tem trabalhado demais ou você tem se culpado demais por tudo? Você não consegue ter paz porque você quer sempre estar trabalhando, limpando. Eu tenho uma amiga que ela diz que quando não tem o que fazer, ela vai esfregar as panelas, mesmo que estão lustres, porque ela tem que fazer. Olha só que loucura. Então, por que isso? Porque é alguém que não consegue ficar parada, porque se ela ficar parada, a dor vai ficar cutucando. E aí ela não quer olhar para aquilo, ela não quer sentir dor, ela não quer mexer, então tá tudo bem. Só que vai chegar num momento que isso vai vir em forma de doença física. O corpo vai manifestar essa dor. Como eu falei antes, se a dor não é manifesta através de palavras, não é trazida à consciência, não é manifesta, não é colocada para fora através de palavras, ela vai se manifestar no corpo físico através de doenças. Então, assim, mais uma vez, que eu vi que tem pessoas entrando agora, eu te pergunto mais uma vez, quais têm sido os teus frutos? Né? Sabendo que nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Quais têm sido os teus? Você tem sido paciente, amorosa, tranquila? Você tem sido resiliente? Ou você é aquela pessoa explosiva, ansiosa, que não para nada, que está sempre no ativismo, trabalhando, não consegue ficar parado, não consegue ficar com seu filho, não consegue sentar no chão, olhar olho no olho, brincar, criar uma conexão de amor? Você quer estar sempre agitado, em festas, bebendo, fumando, né? Sempre buscando algo para se entreter, para não ficar parado, né? Aquelas pessoas que não conseguem parar, estão sempre trabalhando, porque não conseguem parar. Ou são aquelas pessoas que batem de frente com todos, pessoas que não conseguem se submeter a uma ordem, uma autoridade, batem de frente com o patrão, bate de frente com o colega. Deixa eu ver o que a Preta disse. A rejeição tem a ver com a hiperatividade em muitas crianças que a conhecemos? Pode ser sim, pode ser, Preta, porque na verdade às vezes a hiperatividade na criança é uma forma dela chamar a atenção, principalmente dos pais, porque ela quer dizer assim, ei, eu tô aqui, né? Eu tenho uma autora que ela fala que ela acha um crime tratar, por exemplo, crianças com hiperatividade, levam ao médico, o médico dá Ritalina. Hiperatividade é sinônimo de falta de amor, de atenção de pai e mãe. Então eles ficam hiperativos porque eles querem chamar atenção. Como eu falei numa live anterior, são aquelas crianças que o pai trabalha fora o dia todo, a mãe também. A criança fica na creche ou com a babá. E quando os pais chegam em casa e os pais não dão a atenção que a criança merece, ela faz de tudo para chamar atenção, ela faz pirraça, ela se atira no chão, ela diz que está com dor de barriga, dor de cabeça, porque ela quer dizer, ei pai, ei mãe, eu tô aqui. Ela quer se sentir pertencente. Então a hiperatividade que você falou pode ser sim, olhando para este ângulo, pode ser pode ser a ferida da rejeição. Deixa eu ver a Iranilce. Hoje meus frutos são paciência, resiliência, coisas boas. Mas há alguns 2 anos atrás não. Ok, Iranilce, é isso aí. É verdade. Eu mesmo, quando que eu costumo falar, porque eu sempre... a gente tem que ter autoridade para falar. E a gente adquire autoridade quando a gente passa por aquele problema e a gente é curado. Como eu disse no início, por muitos anos eu carreguei feridas de rejeição que eu trazia lá da minha infância, porque a minha mente entendia que eu não era amada o suficiente pelos meus pais, então, enfim, eu tive várias feridas assim, e isso então, essas feridas até a gente não tratar, não trazer a consciência, os nossos frutos vão ser podres. Como eu falei assim, comparando a nossa vida com a árvore, a metáfora da árvore, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Uma árvore boa, ela vai ter frutos bons. Uma árvore ruim plantada num terreno que não é fértil, ela pode ter frutos podres. E se nós estivermos então enraizados
na raiz, na semente da rejeição, os nossos frutos vão ser frutos podres de quê? Impaciência, intolerância, raiva, amargura, nós vamos estar sempre batendo de frente, insubmisso, aquelas pessoas, sabe, cri-cri, como dizem, que nunca estão bem, não dê bem com a vida, para cada a solução acha um problema, mais ou menos por aí. Deixa eu ver, Elaine, meus frutos hoje também são paciência e coisas boas antigamente não eram. Uau, é isso aí mesmo. Que bom que nós temos esse entendimento e que a gente possa, assim, a cada dia viver a nossa melhor versão. Eu costumo sempre dizer que eu não tinha, por exemplo, esse entendimento que eu tenho hoje, né? Então, hoje eu vivo, a minha missão é, por exemplo, buscar a minha melhor versão a cada dia. E a rejeição é um assunto que eu gosto de trazer para as pessoas, porque como eu fui liberta, eu também eu tenho eu tenho essa paixão de trazer esses assuntos para as pessoas, para que elas também possam se identificar, se libertar, se curar e viver tudo aquilo que nasceram para ser, para fazer e para ter nesta vida. A Vânia, meus frutos hoje está sendo domínio próprio, a paciência. Antes não era uma verdade. É isso aí. Domínio próprio. Assim, tem pessoas, tem algumas pessoas que dizem que quem não tem domínio próprio tem o demônio próprio, né? Assim, mas o que quer dizer isso? Quem não tem o domínio próprio bate de frente, são aquelas pessoas que estão sempre na autodefesa, sempre criando problemas. Como eu disse, para cada solução cria um problema. Então, essas perguntas que eu faço é para você justamente trazer a consciência. Quais têm sido os teus frutos? Né? Porque que mesmo que você identificar então agora que você carrega frutos ou sentimentos tóxicos, comportamentos disfuncionais, tem cura sim, né? A gente pode então curar, e depois eu vou dar um passo a passo. Mas assim, para concluir um pouco o raciocínio, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tô com tempo ainda. Então, assim, pessoal, a ferida, como eu falei, então recapitulando um pouquinho, a ferida da rejeição, ela pode ser plantada ainda no ventre da mãe, ela pode ser plantada durante a infância, principalmente até os 12 anos de idade, que é aquela fase em que a criança ela não tem muito discernimento, e conforme a interpretação que ela vai dar para os acontecimentos que acontecem, ela pode entender aquilo como sendo que ela não está sendo amada, ela não está sendo aceita, ela não está sendo aprovada, então ela vai se sentir rejeitada. Mas as circunstâncias em que também durante toda a nossa vida a gente pode nos sentir rejeitado. No ambiente de trabalho, por exemplo, às vezes tu não ter esse entendimento. Deixa eu ver, Liana, eu fui rejeitada no ventre, rejeitada pelo meu pai que foi embora antes de eu nascer. Exatamente, como eu falei antes, a perda, a separação de um dos pais causa essa ferida da rejeição. E até a pessoa entender isso, às vezes leva muito tempo e sofre, porque ela vive uma vida disfuncional, com uma identidade distorcida, não se sentindo amada. Só para relembrar, a rejeição, gente, é a ferida que mais machuca um ser humano, é algo muito doloroso, então causa assim, estragos terríveis na vida de uma pessoa. Então, como eu vinha falando, nós podemos nos sentir rejeitados ao longo da nossa vida, mas os estragos maiores são feitos ainda lá na nossa infância, quando a gente carrega para a nossa adolescência e a vida adulta. Então, por exemplo, nós podemos ser rejeitados no trabalho, nós podemos ser rejeitados às vezes no namoro, um dos pares não quer mais continuar com o namoro, a pessoa vai se sentir rejeitada, ou mesmo no casamento, quando há uma traição, quando há um divórcio. Então, ao longo da nossa vida pode acontecer situações onde nós vamos nos sentir rejeitados. Mas veja bem, quando você identifica, quando você traz a consciência, quando você tem esse conhecimento sobre a rejeição, sobre a semente da rejeição, você vai saber lidar com mais tranquilidade, porque quando você é curado, aquilo que te magoava, aquilo que te feria, já não te fere mais, porque só rejeita quem é rejeitado e só fere quem é ferido, entendeu? Uma pessoa que ela é curada,
ela não tem mais essa necessidade de magoar, ela vai desenvolver os outros frutos, né? Ela vai desenvolver a paciência, a longanimidade, né? Ela vai ser tardia para se irar, ela vai ser mais mansa, mais calma, mais branda, né? Que para quem é cristão e conhece a palavra seria o fruto do Espírito Santo, né? Então, deixa eu ver, Iranilce aqui diz que pensa numa pessoa ferida. Eu achava que ninguém gostava de mim e que me achava pior. Exatamente. A pessoa, gente, que é rejeitada, que carrega essa ferida de rejeição, ela acha que ninguém gosta dela. Porque, como eu disse, uma das coisas que pode acontecer é ela desenvolver o medo, né, da autorrejeição e a rejeição. Então, ela não vai se aceitar. Como ela não se aceita, ela vai ter um medo de não ser aceita pelas demais. Então, assim, ela vai num grupo, né, de amigas, daqui a pouco as pessoas estão rindo, conversando, ela chega e pararam. Não tinha nada a ver com ela. Mas ela, como carrega aquela ferida, ela é toda desconfiada, ela vai achar que pararam de falar exatamente porque ela chegou. Ou é aquela pessoa que, trazendo agora para os dias atuais, né, que está lá nas redes sociais, ela posta uma foto, ela tem uma necessidade de se expor, ela está sempre postando fotografias, porque ela vai, e aí fica enlouquecida para ver quantas curtidas vai ter. E aí tem pessoas que olham, gostam, até aprovar, acharam linda, mas não, sabe, não ficou ali curtindo, não ficou comentando. E a outra pessoa lá do outro lado que postou e estava esperando a aprovação, ela vai se sentir, nossa, a fulana lá não curtiu, não comentou, o que será que houve? Já fica imaginando, fantasiando, porque ela tem uma necessidade de se sentir aprovada. Ela tem essa necessidade que é algo doloroso, e ela vive em função de agradar outras pessoas. Ela tem essa necessidade de agradar. E falando, aproveitando esse gancho, lembra que eu falei que a pessoa, quando ela tem essa rejeição, a ferida da rejeição, ela levanta muros, e muitos deles são muros invisíveis. Um dos muros invisíveis que a pessoa levanta, e que é, como o próprio nome diz, o muro é para afastar. Então, como eu falei antes, ela tem um medo de se sentir rejeitada. Então, ela vai fazer votos secretos. O que é isso? Olha só. Presta atenção aqui, porque talvez aqui esteja a chave que muitas pessoas não conseguem prosperar, não conseguem levar adiante seu relacionamento, porque levantou um muro, o voto secreto. O que é isso? Aquela pessoa que já traz lá da sua infância a ferida da rejeição. Ela tá na adolescência, ela teve um namoradinho, ela gostava muito, estava apaixonada por uma menina, por um menino. De repente o menino trocou ela para a melhor amiga dela. Ela já era rejeitada, ela vai se sentir novamente rejeitada, e às vezes inconsciente, na mente dela, ela vai pensar: nunca mais eu vou me apaixonar por ninguém. Neste momento, essa pessoa levantou um muro invisível, ela fez um voto secreto, e este muro invisível vai acompanhar ela a vida toda. E essa pessoa vai crescer, vai se tornar adulta, ela vai em busca de relacionamentos e nunca consegue encontrar, nunca consegue se entregar, se amar a outra pessoa, porque ela nem lembra que uma vez, lá anos atrás, ela pensou, até ela falou: nunca mais eu vou confiar em ninguém, nunca mais homem nenhum vai me trair. Esse nunca mais levantou um muro invisível, trazendo uma maldição sobre a vida daquela pessoa, sobre os relacionamentos amorosos daquela pessoa. Então aqui eu pergunto para você, talvez aconteceu com você, ou você tem uma amiga, ou as pessoas que irão nos assistir futuramente. Eu pergunto para você, em algum momento da tua vida, você falou consciente, ou talvez pensou, né, com a tua mente, isso que eu acabei de falar, você proferiu isso: nunca mais eu vou confiar, nunca mais eu vou ser magoada, nunca mais eu vou ser traída, nunca mais eu vou confiar, nunca mais eu vou passar necessidade. Aquela criança que passou muita necessidade quando era pequena,
e ela tinha vontade de ter tudo e nunca conseguia ter um brinquedo, ter um presente. Muitas vezes aquelas crianças que nasceram em famílias... Eu passei muito por isso, eu tinha muita vontade e eu só ganhei um presente quando eu tinha 6 anos de idade. Eu passei uma infância assim, bem escassa. E eu tinha muita vontade, gente, de ganhar uma bicicleta. E meus pais sempre me prometiam, no Natal que vem, no Natal que vem. E passou, eu já fiquei moça e nunca ganhei a tal de bicicleta, porque eles não tinham condições de me dar bicicleta. E aí, provavelmente, eu também devo ter pensado isso. Quando eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar tudo o que eu quero. E assim eu fiz. Quando eu comecei a receber meu salário, eu torrava tudo. Inconscientemente. Depois vinha até a culpa, porque eu já, no 5º dia, já não tinha mais. Por quê? Porque a gente levanta um voto, um muro, fez um voto secreto lá atrás. E isso tem que ser quebrado. Como eu disse, é uma maldição na nossa vida que causa prejuízos. Então esse é o primeiro muro, voto secreto. O segundo muro que as pessoas que foram magoadas, que tem a ferida da rejeição, é o fingimento, o muro de fingimento. São aquelas pessoas que às vezes estão com uma dor emocional, que você vê pelos olhos, ela sorri com a boca, mas o olho não tem brilho, porque os nossos olhos são a janela da alma. Então a gente vê que ela não tá bem, e tu chega, fulana, você tem alguma coisa? Você não tá bem? Eu tô vendo que você não tá legal. Te abre comigo. Não, capaz, eu tô bem. Imagina a impressão tua. Ela levantou esse muro porque ela não quer se expor, porque ela acha que se vai falar, ela vai ser rejeitada novamente. É algo até de certa forma inconsciente, mas que é extremamente fundamental, porque esses muros, como o próprio nome diz, eles criam bloqueios na vida da pessoa e não deixam a pessoa prosperar. O terceiro muro é o muro do argumento verbal. São aquelas pessoas que, como eu falei antes, que é um dos frutos também, ela não admite estar errada nunca. Ela vai fazer de tudo, ela vai argumentar, até fazer com que a outra pessoa, às vezes pelo cansaço, tá ok, você venceu. Ela não aceita que ela está errada. Então ela vai estar sempre argumentando. Então é um muro que ela levanta, mas extremamente prejudicial. O quarto muro que as pessoas com ferida e rejeição levantam é o muro da autodefesa. O que é isso? É aquela pessoa que vai estar sempre também no contra-ataque. Ela vai estar sempre... a pessoa fala alguma coisa, fulana, você é no ambiente de trabalho, o patrão com a funcionária vai falar alguma coisa, vai cobrar no bom sentido, ela vai estar sempre rebatendo, sempre contrariando e se sentindo contrariada e na defesa, e é assim, é uma luta. E o quinto muro é a da manipulação. Então essa pessoa, ela manipula as outras. É aquela pessoa assim que tá sempre ai, querida pra cá, querida pra lá, né? E você sabe que não é o normal dela. Ela tá manipulando porque ela tem medo que você vai rejeitar ela. É aquela pessoa que não admite que você tem mais do que outra amiga além dela. Ela só quer você exclusiva para ela. Manipula, ela te dá presente. Não que presente não seja bom, é ótimo. Mas quando você dá decoração, algo espontâneo, e não aquilo que é para você manipular os outros, para você ganhar confiança. Então são esses 5 muros. Se você quiser, tem papel e caneta, anota ali. Porque são esses muros, assim, eles precisam ser quebrados, precisam ser derrubados. Como eu falei, muros, eles criam bloqueios na nossa vida. Então, recapitulando, são os votos secretos, aquilo que você jurou para você mesma, nunca mais isso, nunca mais aquilo. O fingimento, você costuma não falar a verdade, não ser humilde, não se abrir em humildade e verdade. Argumentos verbais é o terceiro muro. Você está sempre argumentando, você está sempre você acerta, você não admite que está errado, mesmo que você saiba, mas você está ali sempre argumentando. Quarto é a autodefesa. Você está sempre na autodefesa, você não aceita ser contrariada, você não aceita perder, você está sempre na autodefesa, sempre se autodefendendo. E você precisa entender que nós somos seres humanos e somos falhos. Basta ser humanos para ser falhos, e nós falhamos sim.
Mas que bom quando a gente reconhece que nós falhamos e pegamos as nossas falhas um aprendizado para não errar mais. E o quinto muro, então, é a da manipulação. Aquelas pessoas que manipulam, que chantagiam, né? É aquela pessoa que tem um aniversário, um mês antes ela começa. Fulana, tu não vai... Ai, dia tal, todo aniversário. Porque ela tem medo que ela vai ser esquecida. Ela tem essa necessidade de se sentir sempre no centro das atenções. Então, assim, pessoal, vamos recapitular. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Vamos recapitular mais uma vez para trazer assim, a consciência de vocês. Se vocês identificaram, se alguém de vocês carrega esses frutos da rejeição, tá? Eu vou pegar aqui o meu livro para não deixar nenhum fruto sem falar, porque eu acho assim, extremamente importante você identificar. Não que você tenha todos, mas se você tem alguns é porque você tem essa ferida. Como eu falei, todos nós temos a ferida da rejeição. Uns mais e outros menos. Então veja bem, vamos recapitular novamente. Não para ser repetitivo, mas assim para frisar bem, para que você não saia dessa live com dúvida. Porque o meu objetivo aqui é trazer consciência para que você possa assim verdadeiramente identificar e se libertar de uma vez por todas e viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Então é o medo de todo tipo, a pessoa ela está sempre irada, rebelde, ela não se submete à autoridade, ela tem dificuldade de aceitar ordens, ela tem um complexo de inferioridade muito grande, a autoestima dela é baixa, então ela não se sente capaz, não se sente merecedora, porque ela... Como eu falei, ela tem a identidade, o eu dela está distorcido. Ela carrega uma culpa muito grande, sempre a culpa é dela, sempre a culpa. Alguém errou, ela acha que a culpa é dela. Alguém falou alguma coisa e ela acha que foi para ela, né? Ela tem essa autoimagem dela pobre. E são pessoas viciadas em sentimentos tóxicos, mas também são pessoas que buscam através do álcool, droga, outras coisas para preencher aquela dor interior. São pessoas extremamente críticas, estão sempre criticando todos, né? São pessoas pobres, porque elas não conseguem prosperar. E aqui eu não falo só da pobreza física, pobreza financeira, mas pobreza mental, pobreza de saúde, pobreza de espírito, né? Ela não tem esperança, pessoas desesperançosas, tristes, amarguradas, são pessoas duras, rígidas, né? Tem essa necessidade de estar sempre competindo com outros, perfeccionistas, como eu falei antes, porque elas acham que se elas não errarem em nada, elas podem ser aceitas. O ciúme doentio, gente, é uma ferida na alma. Então, se você assim é movida pelo ciúme, é como a gente vê, né? Pessoas que às vezes matam pelo ciúme, é por causa de uma ferida muito profunda chamada rejeição. Então, cuidado com o ciúme. E a ansiedade, impaciência, e veja bem, é uma pessoa que ela tem necessidade de ser aprovada, de ser o centro das atenções com todos. E que, assim, para fechar tudo isso, então, todos esses sentimentos e comportamentos disfuncionais sustentados pela estrutura de orgulho, soberba, vaidade, arrogância. Por que do orgulho, soberba, vaidade, arrogância? Porque ela usa essa máscara. Porque a pessoa que tem essa rejeição, ela acaba usando uma máscara, ela não vive o eu dela, ela tem uma identidade distorcida, então ela põe essa máscara de orgulhosa para as pessoas, como se ela não quisesse mostrar que ela tem essa ferida, ela acha que se ela mostrar quem ela é de verdade, ela vai se sentir frágil, vulnerável. Não, então ela quer ser orgulhosa porque ela quer mostrar que ela tá bem, que ela tá tudo tranquilo e que ela não precisa de nada, que tá tudo bem com ela. Gente, tá terminando, eu preciso falar da cura. Eu vou encerrar e vou voltar em seguida, vocês voltam aqui porque eu vou falar da cura da rejeição, que é o principal, ok? Vou encerrar aqui e voltam, tá? Me acompanhem que eu já estou voltando.